Como é que eu posso acolher o reinado de Deus? O que é o reino de Deus? Jesus veio, a pregação, a missão de Jesus foi uma só, trazer o reino de Deus. Podem procurar nos evangelhos que ele fala o tempo todo no reinado de Deus. Mas o que é o reinado de Deus? É Deus reinando no nosso coração. E através de nós, no coração do mundo. Jesus veio trazer isso, revelando que esse Deus, olha o que é que... Resumindo, Jesus diz, olha, o Deus de Israel, esse Deus tremendo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, o Deus que entre trovões, relâmpagos, terremotos apareceu no Sinai. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse Deus vem abraçar vocês. Esse Deus vem viver no meio de vocês. Tenham medo não. Ele é o meu Abá. Esse Deus, vocês não sabem, mas ele não é o bicho papão. Ele é o meu papai. É por isso que o anúncio do reino é inseparável do anúncio de Deus como Pai. Na verdade, não é o anúncio do reino de Deus, é o anúncio do reino do Pai. Esse Deus que quer reinar é o papai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é um pouco diferente, aliás, bem diferente, do simples Javé, como os judeus pensavam. É o Javé dos judeus, mas é o Javé dos judeus reapresentado por Jesus. É o meu papai. Eu o conheço. Jesus diz no Evangelho de João, eu vim dele e vocês não o conhecem. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Jesus diz isso no Evangelho. Vejam, eu o conheço. Ele é o meu papai. Ele é um mar sem fundo de misericórdia, de amor, de ternura, de carinho, de compaixão. E é este Deus que quer reinar na vida de vocês. Mas tem um problema. É que vocês já têm um rei no coração de vocês bem sentado. Vocês próprios. Segurando assim no trono e dizendo, a vida é minha, eu faço como eu quero. O Pai só pode reinar se vocês derem o lugar para ele. Aqui está a questão. Por isso que o reino, para que eu acolha o reino, eu tenho que me converter. Eu tenho que deixar que o Pai assuma a direção da minha vida. E eu só posso fazer isso na força, na graça do Espírito que Jesus vai me dar, pelo batismo, a crisma e a Eucaristia. Porque só o Espírito de Jesus me dá as atitudes, os sentimentos de Jesus. Olha lá, Jesus é o reino de Deus, porque Jesus deixou o Pai reinar totalmente na vida dele. Jesus não teve outro amor, outra paixão, outro compromisso, a não ser o Pai. Jesus é encantado pelo Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Jesus entrou no mundo rezando. Está lá na carta aos Hebreus. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus sai do mundo rezando. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem vê Jesus, vê o reino. Quem toca Jesus, toca no reino. O reino é Jesus. Veja, esse reino nosso Senhor trouxe, ninguém pode destruí-lo. E ele um dia vai se manifestar plenamente. Mas esse reino, todo dia pode ser destruído em você, em mim. Toda vez que eu me fecho para o Senhor, toda vez que eu prefiro a minha vontade à vontade do Senhor, eu reino e expulso o reino de Deus. Então não adianta, às vezes tem tanto discurso bonito sobre o reino. Não é reino coisa nenhuma. Não, o reino passa pelo seu coração. A questão é se Deus reina ou não na minha vida.
Essa é a questão. Como reinou na vida de Jesus. Então, por isso é preciso essa atitude de humildade desse centurião. Aí sim, aí sim. Pois bem, são essas as disposições necessárias para acolher o reino. E por tudo isso, o reino mostra sua força na casa daquele homem pagão. O servo é curado, a vida vence a morte e o centurião é confirmado na sua fé. Ah, meus irmãos, se a gente soubesse dizer com sinceridade e fraqueza: Senhor, eu não sou digno. Quem dera que não procurássemos exibir diante de Deus nossos direitos, nossos serviços prestados. Eu espero quando vocês forem padres, tiverem 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de padre, vocês nunca digam: eu dei tanto pela igreja, e o que é que eu recebi em troca? Se vocês fizerem isso, tudo que vocês deram não valeu nada. Foi perdido. Querem recompensa? Nosso Senhor vai dizer, como disse: já recebestes a vossa recompensa. Não, meus irmãos. Não. Qual é o direito que a gente tem diante de Deus? Nosso Senhor diz: depois de ter desfeito tudo, e bem feito, deveis dizer: somos servos inúteis. Não fizemos mais que a nossa obrigação. Somos servos inúteis. E ainda devemos agradecer a Deus porque confiou na gente e chamou a gente, que podia ter chamado gente muito melhor. Gente muito melhor. Nós não temos direitos diante de Deus. Tudo é graça, tudo é dom, tudo é misericórdia do Senhor. Pois bem, e essa perícope termina com uma grave advertência de Jesus para os que o seguem. Pode olhar, o Evangelho diz que Jesus disse aos que o seguiam. Olhe nós aí. A nós. Veja. Jesus diz, né? Eu não encontrei uma fé dessa em Israel. E termina dizendo a nós, filhos da igreja, amigos dele: os filhos do reino podem ficar de fora da salvação eterna. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E os filhos do reino ficarão fora. A gente não tem direito adquirido. A gente não tem salvação garantida porque é bispo, papa, padre, cardeal, religioso. Não. É graça de Deus. É dom de Deus. Dom que eu só posso receber se me mostrar aberto e humilde até o fim. Consciente da bondade de Deus e da minha insuficiência. Os de fora muitas vezes levam mais a sério, têm mais fé, têm mais temor de Deus e mais delicadeza para com as coisas do Senhor que muitos dos que seguem o Cristo, que muitos dos membros do novo Israel que já não creem de verdade. Cultivem a fé, meus irmãos, cultivem a fé, cultivem a piedade. Não façam pouco de Deus, não façam pouco das coisas de Deus. Vocês nunca serão donos dos mistérios de Deus, serão sempre ministros. Ministros. Não são donos da igreja, não são donos da paróquia, não são donos da liturgia, não são donos da pregação, não são donos da palavra de Deus, não são donos dos sacramentos. São ministros, servos. Servos. No dia que vocês se sentirem donos, no dia que vocês fizerem pouco dessas coisas, no dia que vocês já não tiverem mais zelo, vocês se tornam uma caricatura de crente, uma caricatura de padre, uma caricatura de ministro de Deus. Aquela caricatura ambulante. Gente sem fé, fria, infeliz, azeda e que inferniza a vida dos outros.
Vocês sabem que eu não estou falando de uma teoria distante. Quem não já viu essas presepadas por aí? E nenhum de nós está livre de ser uma coisa dessa. Nenhum de nós. Como é que aquele lá se tornou isso? Ah, começou com pequenas infidelidades. De derrapagem em derrapagem. Começou devagarinho. Não, tem nada não. Pra que tanta besteira? Pra que tanta exigência? Começou assim. Precisa não. Pronto. E depois, quando dar por si, quando olha no que se tornou uma contradição, um escândalo para o povo de Deus. Um escândalo. Então, veja, neste centurião podemos entrever todos aqueles que, mesmo fora da igreja, não fazem de Deus compadre, não se tornam autossuficientes, têm respeito e santo temor ante Deus e as coisas de Deus. Esses herdarão primeiro o reino dos céus. Tenham temor de Deus. Cultivem o respeito pela santidade de Deus. Nunca brinquem com as coisas de Deus. Nunca tomem de modo leviano, vulgar, descuidado as coisas de Deus. Jesus era judeu e era um judeu praticante. Aos sábados estava na sinagoga. No templo fica indignado: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Veja o modo como Jesus se refere ao pai. Quanta delicadeza, quanto carinho, quanto respeito pelo pai. E ele é Deus, é o Filho amado. Pensem nessas coisas e comecem de cedo. Comecem de cedo. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, venera.